Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão chegando agora. Eu vou fazer a prece inicial para nós começarmos os estudos dessa semana. Então vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, Leninha. Bom dia, De Virges. Bom dia, Rita, Helenice. Bom, antes de começarmos hoje, eu vou dar os nossos recadinhos. Então, todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, temos estudos sobre temas básicos comigo. Meu nome é Fernanda e é aqui no Facebook. Todas as terças, às 15 para as 8 da noite, a Rafaela também faz estudos aqui no Facebook. São estudos diversos. Às quartas, às 11 da manhã, o Murilo faz no Instagram dicas de leitura, leituras espíritas. E todas as quintas, às 5 da tarde, também o Murilo no Instagram faz estudos do Evangelho. Então, meu nome é Fernanda, para quem não me conhece ainda, e hoje nós vamos falar sobre as mesas girantes e a codificação. Bom dia para todos. Bom, para começar o nosso tema de hoje, eu vou explicar o conceito da palavra tipologia, que nós vamos ver hoje ao longo da nossa conversa. Tipologia vem da palavra grega tipto, que significa bater. Então, tipologia foi o nome dado ao processo adotado para se estabelecer um diálogo entre os encarnados, nós, e os desencarnados, os espíritos, através de pancadas, em geral, e mais especificamente com o auxílio, com a ajuda de uma mesa. Então, nós vamos ver hoje as mesas girantes, em que havia comunicação com os espíritos através das batidas nessas mesas, né? Então, todo esse processo foi chamado de tipologia. E agora eu vou explicar o que são as mesas girantes. Esse fenômeno das mesas girantes, ele começou no século XIX e exerceu um papel muito importante para o estudo do espiritismo. Os primeiros casos, eles ocorreram na América e na mais alta antiguidade. Então, imagina, por exemplo, uma mesa que se mexia sozinha, sem que a gente conseguisse ver o que estava movimentando essa mesa. Então, foi através desse tipo de fenômeno que as pessoas estabeleciam contato com os espíritos. As mesas começavam a se mexer e a produzir pancadas. Além da América, esses fenômenos eles já eram analisados na Europa. Então, vários estudiosos do tema, eles se reuniam para acompanhar as mesas girantes. E, a princípio, era apenas por divertimento e curiosidade. Eles não tinham um estudo sério, né? Bom dia para todos que estão chegando agora. Bom, de que forma que aconteciam esses encontros? As pessoas, elas se reuniam ao redor de uma mesa, colocavam as mãos em cima dessa mesa, sem fazer pressão mesmo, só colocavam as mãos assim, em cima da mesa. E elas iam falando as letras do alfabeto. Então, ouvia-se uma pancada na mesa quando o espírito que estava querendo se comunicar escolhia aquela letra. Então, por exemplo, eu falava o alfabeto, A, B, C, e para o espírito formar a frase que ele queria dizer, ele fazia a mesa dar uma pancada no momento daquela letra. E assim as frases iam se formando. O nome que recebeu esse fenômeno é o nome de mesas girantes, porque as mesas elas costumavam girar no ar
para depois baterem no chão no momento que a letra era escolhida, né? Ou então elas levantavam uma das pernas e daí no momento que a letra era escolhida, batia aquela perna no chão também, para sinalizar a letra do alfabeto que foi escolhida. Então, a gente pode entender que as mesas girantes, elas eram uma manifestação física, né? E as manifestações físicas, elas ocorrem por efeitos sensíveis. Então, por exemplo, por ruídos, ou pelo movimento ou deslocamento de objetos sólidos. Essas manifestações físicas, elas têm por objetivo chamar a nossa atenção para alguma coisa de nos convencer da presença de uma potência superior ao homem. E uma vez que esse propósito foi atingido, as manifestações cessam, porque não são mais necessárias. Então, é por esse motivo que a gente não vê mais nos dias de hoje as mesas girantes. E também nós não vemos muitos fenômenos de efeitos físicos, né? Porque nós podemos entender que já ficou provado pelo Espiritismo a existência dos espíritos, a comunicação com eles, e a gente não precisa mais ter esses fenômenos para chamar a atenção do público dessa forma, né? Agora a gente precisa estudar, trabalhar na reforma íntima e seguir em frente. Não é mais necessário chamar tanta atenção para esses fenômenos. E para que tudo isso pudesse acontecer, todas essas mesas girantes, como que elas giravam, né? Então, para tudo isso acontecer, era necessária a presença de médiums de efeitos físicos. Eu vou explicar para vocês o que é. Bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia, Patrícia, Adriane, Tânia. Bom dia a todos. Bom, os médiums de efeitos físicos, eles são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento dos corpos inertes, né, de objetos que naturalmente não iam se mexer sozinhos, ou também produzindo ruídos. A gente pode dividir os médiums de efeitos físicos entre dois tipos: os médiums facultativos e os médiums involuntários. Os médiums facultativos são aqueles que sabem o que eles conseguem fazer, né? Eles têm consciência que são médiums de efeitos físicos. E então, eles produzem esses fenômenos espíritos por ato da própria vontade. Então, eles realmente sabem que têm essa capacidade e produzem esses fenômenos por desejo mesmo. Eles querem produzir esses fenômenos, né? Como a gente já comentou na semana passada, todo mundo tem mediunidade. Todos nós aqui temos algum tipo de mediunidade. É muito raro uma pessoa não ter mediunidade nenhuma, porque mediunidade é você simplesmente sentir a presença dos espíritos, sentir de alguma forma. Então, quando a gente às vezes se sente meio para baixo, não sabe por quê, pode ser a presença de algum espírito que esteja com uma energia ruim. E a mesma coisa ao contrário. Quando a gente se sente bem, pode ser também a influência de um espírito que está se sentindo bem e está do nosso lado. Então, todo mundo é mais ou menos médium, porque todo mundo acaba, de alguma forma, sentindo a presença aí dos espíritos, né? Então, ao mesmo tempo que existem pessoas, poucas pessoas, que quase não têm nenhuma mediunidade, ou seja, que a mediunidade é quase nula. Desculpa, gente. Então, ao mesmo tempo que existem poucas pessoas que a mediunidade é quase nula, mais raras ainda são as pessoas capazes de produzir grandes fenômenos, né? De efeitos físicos. Então, pessoas que conseguem suspender objetos pesados, translação aérea ou alguma aparição, né? É muito mais raro, tanto que a gente não vê. Não é comum a gente ver, né? Então, os efeitos mais simples, mais comuns de serem vistos, tanto naquela época quanto hoje, são pancadas produzidas mediante o levantamento de um objeto, que era o caso das mesas girantes. Obrigada, Leninha. Então, as mesas girantes, elas aconteciam bastante porque era mais fácil de existir um médium de efeito físico presente e que conseguisse produzir esse tipo de efeito.
Então, a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe naquelas pessoas que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação. Então, o que isso significa? Se a pessoa ela tem uma mediunidade que permite que ela se comunique com os espíritos de uma forma melhor, né, mais perfeita, vamos dizer assim, por exemplo, na psicografia, a pessoa se comunica com os espíritos escrevendo, né? Então, é uma forma mais perfeita de comunicação, porque é pela escrita e não por barulho de objetos, que é mais demorado, né? Pensem que naquela época a comunicação através das pancadas nas mesas era muito demorada, porque você falava o alfabeto inteiro e a pancada ia acontecendo nas letras, então até formar a frase era bem demorado. Então a escrita ela é o meio mais perfeito, mais eficaz de comunicação. Então, quando a pessoa ela tem essa mediunidade de psicografia, por exemplo, ela dificilmente vai ter uma mediunidade de efeitos físicos, porque ela já está com uma mediunidade mais eficaz, vamos dizer assim, né? Então, em geral, a mediunidade de efeitos físicos, ela diminui enquanto se desenvolve uma outra mediunidade de melhor comunicação. Então, concluindo esse pedaço, para que os fenômenos das mesas girantes acontecessem, era preciso a existência de médiums de efeitos físicos. Se ninguém ali fosse médium de efeito físico, nada iria acontecer, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Allan Kardec e as mesas, como que ele ficou conhecendo, né? Então, em 1854, o Allan Kardec ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. E existia um magnetizador na época que chamava Fortier. Ele contou para Kardec que ele tinha descoberto uma nova propriedade no magnetismo, que fazia com que as mesas girassem e que respondessem às perguntas que eram feitas. Bom dia quem está chegando agora. Podem mandar perguntas, fazer comentários, tá bom? Bom, então, quando o Fortier comentou com Kardec sobre as mesas girantes, a princípio, o Kardec ficou mais cético, né? Ele não acreditou. Ele disse que só acreditaria se fosse comprovado que as mesas, elas tinham cérebro, né? Para poder responder as perguntas. Ele não tinha entendido de que forma isso acontecia. Então, o Kardec vai até uma dessas reuniões que aconteciam, que tinham as mesas girantes, e ele vê a forma que tudo é feito. Então, depois disso, ele começa a acreditar. Numa dessas reuniões, o Kardec ele vê uma moça que tinha por volta de 18 anos, que chamava Caroline Baudin. Ela se comunicava com os espíritos de uma forma um pouco diferente, não era através das mesas girantes. A Caroline Baudin, ela pegava uma cestinha que tinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro e ela colocava no fundo dessa cesta, passava pelo fundo dessa cesta um lápis e prendia bem esse lápis na cestinha, né? A ponta do lápis, ela ficava para baixo. Então, ele ficava como se fosse a cestinha aqui, né? Veja aqui. E um lápis assim, né? E aí, ele ficava equilibrado no papel, o lápis equilibrado com a cestinha. E aí, ao invés de girar, o lápis, na verdade, ele percorria em vários sentidos o papel e ia escrevendo as frases, né? Então, ele ia traçando frases ou riscos sem significado, algumas vezes, né? E se houvesse algum espírito querendo se comunicar, ele não iria responder por pancadas. Ele iria, então, escrever através desse lápis. E aí, o movimento da cestinha com o lápis, ele não era automático. Você podia perceber que ele era inteligente, porque tinha um espírito ali
querendo passar uma informação, né? Bom dia para todos que estão chegando. Bom dia, Daniela. Bom dia, Sônia, que viu o filme do Allan Kardec. Eu ainda não vi, mas deve ser maravilhoso. Tá todo mundo comentando, né? Bom dia, Simone. Que bom que vocês estão aprendendo bastante. Podem mandar perguntas também. Bom dia, Verônica. Bom dia, Silvia. Bom, continuando, então, através dessa cestinha com o lápis, iam se formando frases, e o lápis, quando ele chegava no final da linha, ele não parava e voltava igual a gente faz, né? Quando a gente escreve. Na verdade, esse lápis, ele continuava se movendo circularmente, de forma que a linha escrita formava uma espiral. Então, ele não escrevia linhas igual nós fazemos, ele não saía do papel, o lápis. Então, ele ia escrevendo circularmente. Para ler a mensagem, a pessoa tinha que ir girando o papel, né? E às vezes, com isso, ficava um pouco difícil de se entender a mensagem, né? Porque nem sempre ela era tão legível. Então, o médium que ajudava, né, nesse fenômeno de escrever essas mensagens, por intuição, ele decifrava a mensagem, né? Porque como ele estava lá envolvido, né, sendo o médium que proporcionava o recebimento da mensagem, então ele, por intuição, conseguia decifrar melhor a mensagem do que uma pessoa que só lesse e às vezes não ia entender pela forma ali que foi escrita, né? Porque as palavras, afinal, eram escritas sem pausa, né? Era uma palavra em seguida da outra em espiral. E nessa forma de comunicação com os espíritos, eram dadas respostas exatas às perguntas feitas. E muitas vezes as perguntas eram feitas por pensamento. Então, dessa forma, o Kardec percebeu que era verdade, que não era uma fraude, porque às vezes a pessoa fazia uma pergunta em pensamento e era respondida mesmo assim. A Elise está comentando que é médium de efeitos físicos, mas que não tem domínio sobre isso, que estuda por conta própria. Vários objetos já voaram em casa e não é muito raro lâmpadas ficarem acendendo e apagando, queimando ou estourar. Então, Elise, é sempre importante estudar de que forma você pode ficar bem, né, com tudo isso, porque às vezes a gente pode ficar assustado por não conhecer, por falta de conhecimento. Então, é muito importante esse estudo que você comenta que faz aí, tá certinho, né? Bom, continuando, como Kardec viu todos esses fenômenos das mesas girantes e depois da Caroline Baudin se comunicando com os espíritos através da cesta e do lápis, ele percebeu que tinha alguma coisa aí inteligente, um fenômeno inteligente, e começou a se interessar por estudar, né? Então, ele começou os estudos. Ele percebeu que a comunicação acontecia com os espíritos que já tinham morrido e que esse espírito que já tinha morrido, ele não era um anjo, né? Porque às vezes a gente tende a pensar que depois que a pessoa morre vira anjo, vira uma pessoa perfeita, né? E não, ele percebeu que não, que essa pessoa nada mais era a continuação de quem ela foi em vida. Então ela continuava com os mesmos costumes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias. E ele percebeu também que essa pessoa morta, esse espírito, não tinha conhecimento de tudo, né? Quando a gente morre, a gente não descobre a verdade de tudo, né? A gente tem que estudar, continuar estudando para aprender. Então, Kardec entendeu que existia mesmo um mundo invisível com espíritos e que esses espíritos eles não tinham conhecimento de tudo, não eram perfeitos, anjos, simplesmente era a continuação da vida, né? Então, a partir daí, o Kardec intensificou o seu estudo e ele fazia perguntas de vários temas para esses espíritos, né? E chegou um determinado momento que os espíritos revelaram para o Kardec o teor da missão dele, que ele veio com uma missão, que era a codificação
de uma nova doutrina, que é a doutrina espírita, né? Que é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus quando ele estava aqui, né? E aí, então, se iniciaram os trabalhos de compilação de perguntas e respostas que mais tarde formariam o Livro dos Espíritos. Então, depois eu vou comentar com vocês melhor a respeito do Livro dos Espíritos, tá? Mas o Kardec, ele recebeu essa informação que ele tinha essa missão. Durante essa empreitada, o Kardec ele desenvolveu uma forma mais eficiente de comunicação com os espíritos. Ele escrevia a pergunta que ele queria fazer e enviava para vários médiuns de vários cantos no mundo e ia recebendo as respostas desses médiuns. E quando ele recebia, ele verificava se as respostas eram as mesmas, né? Então, a mesma resposta para a mesma pergunta. Então, ele verificava as semelhanças e as diferenças, com o objetivo de não ser enganado pela soberba de um único médium, ou um único espírito, né? Deixa eu ver seus comentários. A Aline diz, bom dia, eu tinha muita sensibilidade, sentia sempre alguém perto de mim. Porém, me sentia sem privacidade, percebi alguns acontecimentos, pedi para não ver mais e sumiu. Hoje me arrependo, pois amo a espiritualidade. Aline, na verdade, a gente está sempre acompanhado, né? De espíritos mais ou menos evoluídos, de acordo com a nossa vibração. Se a gente vibra, pensa, sente e faz coisas boas, nós vamos atrair bons espíritos. Caso contrário, nós atraímos maus espíritos, espíritos brincalhões, né? Então, na verdade, a gente está sempre acompanhado. A Elise diz que já se acostumou com os efeitos físicos, que acompanham desde a infância. Assistiu o filme do Kardec, muito bom. Sempre que posso, assisto suas palestras. Fico feliz, Elise. Venha sempre. Fico muito feliz. Bom, continuando. Falando do Kardec, então, a forma que ele fazia os estudos, né? Então, ele enviava as mesmas perguntas para vários lugares do mundo, para os médiuns desses lugares diferentes, de culturas diferentes, e ele recebia as mesmas respostas. Ele verificava se as respostas tinham semelhanças ou diferenças, e então, como que eu posso dizer? Verificando se a resposta era válida ou não. Naquela época, então, ele ia fazendo perguntas e compilando, né, perguntas e respostas de temas que na época eram de desconhecimento ou de uma interpretação equivocada, seja nos campos da filosofia, da religião ou da ciência. Para entender melhor, a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre o positivismo, que naquela época, na época de Kardec, da codificação espírita, o desenvolvimento científico ele era a base da sociedade. O positivismo ele era um movimento que se focava no material. Então, ele se focava em tudo que podia ser comprovado materialmente, né? Dessa forma, deu início a uma crise religiosa, porque as pessoas elas estavam cada vez mais descrentes, né? Principalmente os jovens da época, porque eles acreditavam só no que era comprovado. Então, o espiritismo ele veio de forma a assegurar que a ciência comprovasse o contrário de algo que o espírito... Desculpa, gente, falei errado. O espiritismo veio de forma a assegurar que se a ciência comprovasse o contrário de algo que o espiritismo propagasse, deveríamos crer na ciência. Então, o que isso significa? O espiritismo é a fé raciocinada, né? É a religião da razão. Então, o que era dito? Se por acaso o espiritismo disser alguma coisa que a ciência consiga comprovar que é mentira, todos nós devemos acreditar na ciência. E isso vale até hoje, né? Então, veio nessa época para ajudar as pessoas a acreditar que realmente existe um mundo invisível, que a vida após a morte continua, né?
e era uma forma de provar. As mesas girantes comprovaram isso para as pessoas, porque era o que elas precisavam dessa comprovação, né? E tudo isso expressa profundamente a aliança do espiritismo com a ciência, né? Porque o espiritismo ele prova suas teorias através do uso da razão e do pensamento crítico. O espiritismo então trazia ao homem a reflexão dos mais variados assuntos. Rose está perguntando sobre se o sonambulismo é uma forma de comunicação. Eu não sei te responder. Eu prefiro não responder do que responder errado, tá, Rose? Não sei dizer. Vou procurar saber e tentar, então, incluir isso em alguma outra live, tá bom? Oi, Lígia, tudo bem? Bom, continuando. Depois de todos esses estudos de Kardec, ele escreveu mais 4 livros e criou a Revista Espírita. Então, ele escreveu o Livro dos Espíritos, que é o livro de perguntas e respostas da doutrina, através dessas perguntas que ele fazia para os médiuns, que eu comentei com vocês. Depois disso, ele escreveu mais 4 livros, que eu vou comentar mais pra frente, e a Revista Espírita. Então, assim, ele continuou o estudo e a codificação do conhecimento espírita que dura até hoje, né? Na elaboração da primeira edição do Livro dos Espíritos, o Kardec ele contou com a colaboração direta de 4 jovens que eram muito corajosas para a época, né? Então, as irmãs Julie, de 15 anos, e Caroline Baudin, que eu tinha comentado, de 18 anos, a Ruth Jaffé e a Aline Carlotti, que tinham as duas por volta de 20 anos. E na revisão da obra, para a publicação da segunda edição, que foi mais tarde, ela foi ampliada e lançada pelo Kardec em março de 1860. E nesse momento, o trabalho de uma pessoa chamada Hermance Dufault, que tinha menos de 20 anos, foi muito destacado. Era uma médium que já tinha publicado sua primeira obra psicografada com 14 anos. Então, o Kardec contou muito com a participação dessas médiums, né? É curioso a gente ver que eram todas mulheres, né? Enfim. Falando um pouquinho sobre Allan Kardec, eu tinha comentado sobre ele nos outros estudos também, mas só para recapitular um pouquinho a história dele, né? Então, o Kardec, ele foi um educador, um escritor e um tradutor, e ele nasceu na França, certo? E ele é o codificador da doutrina espírita, ou seja, a pessoa que trouxe todo esse conhecimento espírita para nós. O nome verdadeiro dele não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele nasceu então em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. O pai dele chamava Jean e era um juiz, e a mãe dele chamava Jeanne, né? E eles eram descendentes de antigas famílias católicas de Lyon, né? Então, o Kardec ele foi criado no protestantismo. E ele iniciou os estudos na sua cidade natal e, desde muito jovem, mostrou uma inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Então, quando ele era jovem, se não me engano, por volta de uns 9 anos, ele foi levado para a Suíça para estudar no Instituto de Educação Pestalozzi, num castelo que tinha lá com o famoso educador Pestalozzi. E ele estudou lá, se formou pedagogo por volta de 1824. Depois disso, quando Kardec retornou para Lyon, ele já estava dominando vários idiomas. Então, ele falava alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Fora o francês, que era a língua dele mesmo, né? Ele nasceu na França. Então, ele traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. E em 1828, junto com a esposa dele, que chamava Amélie Gabrielle Boudet,
Ele formou um grande estabelecimento de ensino e se dedicou a ministrar aulas. É importante falar que a esposa do Kardec sempre esteve presente com ele, sempre foi uma parceira dele e ajudou muito ele na codificação. Em 1830, eles moravam numa casa, ele alugou uma casa em que ele oferecia palestras e cursos gratuitos para as pessoas de química, física, anatomia e astronomia, entre algumas outras, tá? Ele dava muito valor para a educação e aplicava muito dos princípios que ele aprendeu com Pestalozzi lá na Suíça. O Allan Kardec ele também se tornou membro de várias sociedades eruditas e publicou várias obras educativas. E depois de tudo isso, ele se envolveu com o espiritismo, conforme estamos estudando, e faleceu em Paris, na França, no dia 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma. E os restos mortais dele foram enterrados lá mesmo em Paris, num cemitério, né? Deixa eu ver os comentários de vocês. A Lisandra diz: uma vez apareceu para mim e minha filha 2 homens que pediram para estudar a espiritualidade. Quando cheguei em casa, vi esses 2 homens na minha garagem e saíram através da parede. Lisandra, provavelmente esses homens eram espíritos bons, né? Porque se eles pediram para vocês estudarem, é porque eles têm boas intenções, né? Afinal, espíritos ruins não querem estudo. Muito legal saber disso. Bom, continuando aqui, eu queria falar um pouquinho o motivo do Allan Kardec ter sido escolhido para ser o codificador da doutrina espírita. O Kardec ele foi escolhido para essa missão porque ele tinha sentimentos muito nobres e um caráter elevado. Além disso, ele também era muito inteligente. Então, ele sujeitava todos os seus sentimentos a uma reflexão, ao raciocínio, passando pelo crivo da razão e da lógica. Que é o que nós dizemos, né? A doutrina espírita, ela nos orienta a passar tudo pelo crivo da razão para ver se faz sentido. Não é pra gente ir acreditando como se fosse um dogma imposto, né? E o Kardec, ele só aceitava o que havia verificado e comprovado dentro dos estudos. Por isso que ele foi até cético quando falaram para ele da primeira vez sobre as mesas girantes, né? Ele queria comprovar aquilo com seriedade, ver se aquilo era certo, se era sério, né? Além disso, também, o Kardec ele tinha um bom coração. Ele fazia bastante caridade, estava sempre disposto a ajudar e prestar socorro a todos. Um exemplo disso foi o que nós comentamos agora, né? Dele ministrar essas aulas de química, física, astronomia gratuitamente para os jovens da época, né? Para as pessoas que não tinham tantas condições. Então, olha que caridade, né? Esse ato, muito, muito importante, muito legal mesmo. E também eu queria comentar com vocês por que nós usamos a palavra codificação. Né? Codificação da doutrina. E falamos que o Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Codificação é a compilação de leis, a junção de leis, normas e regras sobre qualquer assunto. Então, a codificação da doutrina espírita são as leis morais da doutrina. E o Kardec é o codificador, porque foi ele que organizou, né, que compilou as obras básicas do espiritismo e essas leis morais, né? Lohane diz que está adorando a live. Bom saber, muito bom. Maria diz: meu filho tem insônia e nas madrugadas ele ouve passos dentro de casa. Maria, é importante ele orar, né? E também ler o livro dos médiuns do Allan Kardec, que eu vou comentar agora, porque esse livro dos médiuns ele esclarece bastante as nossas dúvidas, tá bom? Então eu também já vou aproveitar e comentar sobre as obras básicas da codificação, que todas foram organizadas pelo Kardec, tá? São 5 no total. Eu também tinha comentado já um pouquinho sobre elas nas outras lives e vou repetir agora, tá bom? Então, são 5. Eu vou comentar por ordem de publicação, pra gente ficar organizadinho, tá? Então, o primeiro foi o Livro dos Espíritos,
publicado em 1857, que eu comentei com vocês, que é aquele livro que tem perguntas e respostas, certo? Então, essas perguntas e essas respostas são sobre diversos assuntos. Então, fala de Deus, da formação dos mundos e dos seres vivos, fala sobre a morte, sobre o espírito, tem perguntas sobre tudo. É muito bom para quem quer aprender mais, né, sobre a doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, tá? O segundo livro é de 1861 e se chama Livro dos Médiuns, que eu estava comentando agora com a Maria. Esse Livro dos Médiuns é um guia sobre todos os tipos de manifestações e sobre a comunicação com o mundo invisível, sobre a mediunidade. Então, é muito legal para quem tem dúvida de mediunidade ler. Ele é bem esclarecedor, tá? Um beijo, Nadir. Obrigada pelo seu comentário. O terceiro livro é de 1864. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro se propõe a ser um código de moral universal, da moral do Cristo, né, de Jesus, esclarecendo ensinamentos sobre a Bíblia, ensinamentos dos Evangelhos, porque muitas vezes a forma como está escrito não é clara e a gente precisa de maiores explicações, né? A forma como está na Bíblia, a forma como estava nos Evangelhos. Jesus também, ele falava muito por parábolas. Então, esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica uma forma melhor, né? Para a gente aprender e entender o que Jesus quis nos dizer, nos passar. Além disso, o Evangelho também traz explicações extras que foram ditadas pelos Espíritos. E nós também podemos falar que quando Kardec ele coletou essas informações, essas mensagens dos espíritos, ele pegou essas mensagens de vários lugares diferentes no mundo, né? Então, essa diversidade de origens também nos prova que os bons espíritos dão os ensinamentos para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não existem privilegiados para receber, né? Todos nós merecemos essas informações. O quarto livro de Kardec se chama O Céu e o Inferno. É de 1865 e fala sobre a justiça de Deus, sobre as penalidades e as recompensas de acordo com os nossos atos. Fala sobre anjos e sobre demônios na visão espírita, né? A gente sabe que no espiritismo não tem essa divisão de céu e inferno, anjo e demônio, né? Mas esse livro ele vai explicar melhor. O último livro chama A Gênese. É de 1868, fala sobre a origem do nosso planeta Terra. Fala também sobre a ocorrência de milagres e sobre as predições do Evangelho. Predição significa profecia, tá? Então fala sobre as profecias do Evangelho. E todas essas obras, então, foram publicadas por Allan Kardec e elas são o início para quem aí quer começar a entender e estudar o Espiritismo. Vou tomar meu chazinho que tá frio. Tá frio na cidade de vocês? Me contem, porque aqui tá frio. Durante o dia faz sol, mas dentro de casa faz frio e eu não gosto. Bom, falando um pouquinho sobre outras obras de Kardec, fora essas 5 obras básicas, né? Vou citar mais algumas pra gente aprender. Existe uma obra que chama Obras Póstumas. Essa obra ela foi publicada depois que Allan Kardec faleceu. Ela apresenta no começo uma biografia muito bem escrita do Allan Kardec. E ela reúne importantes registros deixados por Allan Kardec sobre pontos doutrinários e fundamentação do Espiritismo. Essa obra, a gente pode falar que ela foi dividida em 2 partes. A primeira aborda assuntos como caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. Fala questões e problemas da humanidade, fala sobre expiações coletivas. Expiações coletivas, para quem não sabe, por exemplo, Brumadinho. Aquilo aconteceu com uma coletividade, com várias pessoas. Então, aquilo foi uma expiação coletiva, tá?
São essas, vamos dizer assim, tragédias que acontecem com muitas pessoas. Também fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade, sobre a morte espiritual e a vida futura. A segunda parte do livro, desse livro que chama Obras Póstumas, ela inclui apontamentos em torno da iniciação espírita e o roteiro missionário de Kardec, e também uma exposição de motivos apresentada na Constituição do Espiritismo, como precioso legado do mestre Allan Kardec às sociedades espíritas do futuro. Deixa eu olhar o comentário de vocês. Pessoal falando que adora frio. Ai, gente, não gosto de frio. Deixa eu ver. A Nadir falando. Sou trabalhadora do Centro Espírita desde 92. Estou amando suas explicações. Muito obrigada. Deus te ilumine para ajudar tantos irmãos que precisam. Grande beijo. Um beijo para você também. E parabéns pelo seu trabalho na Casa Espírita. Muito importante, né? A Elise comenta. Às vezes, TVs e ventiladores ficam ligando e desligando. Quando tem outras pessoas presentes, ficam assustadas. Uma vez eu estava dormindo sozinha e o abajur ficou acendendo. E quando eu ia levantar, ele apagava. Até uma hora que eu desliguei da tomada. O mesmo aconteceu com o ventilador. Uma vez já aconteceu de um refletor acender com o fio fora da tomada. Interessante, né? Elise, nesse momento, se estiver te incomodando, eu acho legal fazer uma oração, né? Pedir para que esses irmãozinhos que estão ali, como que eu posso falar, brincando, né, com você, para que eles sejam orientados, né? Isso é muito importante. Bom, falando de uma outra obra de Kardec, a gente fala aqui de um livro que chama O que é o Espiritismo? Essa obra ela é sempre atual, né? Para a gente poder aprender. Ela é muito útil para nós aqui que somos adeptos da doutrina espírita e para quem também queira aprender. Então, essa obra ela se divide em 3 capítulos. O primeiro, ela tem a forma de diálogos com um crítico, um cético e um padre, e traz respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina, e também refutações aos seus contraditores. O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e experimental, caracterizando-se como um resumo do Livro dos Médiuns. Bom dia, Maria de Fátima. O terceiro capítulo é publicado um resumo do Livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. E também contém uma biografia de Allan Kardec, feita por Henri Sauce. A Elise aqui está comentando que ela faz orações sempre, pedindo para que eles encontrem o caminho de luz. Tá certinho. O importante é que você viva bem, né? E não se assuste. Você já deve estar bem acostumada também com esses fenômenos que acontecem e já... vida que segue, né? Bom, continuando. O Kardec, ele também fez uma revista que chamava Revista Espírita, em francês, Revue Spirit. Tá bom meu francês, será, né? E essa revista, ela tinha a função de divulgar a doutrina espírita, então foi lançada por Kardec com recursos próprios dele mesmo, tá? Em 1º de janeiro de 1858 em Paris. O subtítulo da revista era Jornal de Estudos Psicológicos, porque além dos princípios da doutrina, essa revista também publicava estudos sobre aspectos da psicologia humana. O primeiro número da revista tinha 36 páginas. O Kardec ele foi diretor da revista até o falecimento dele, em 31 de março de 1869, e depois a revista continuou com outros editores, mas em alguns períodos ela também parou de ser publicada, como por exemplo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Continuando aqui nossa conversa de hoje, queria comentar um pouquinho sobre os ataques ao Allan Kardec e à doutrina espírita, né?
Para quem não sabe, em Barcelona teve o Auto de Fé de Barcelona, aquilo que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. E o que foi isso? Auto de Fé de Barcelona foi uma expressão notabilizada por Allan Kardec para se referir à queima em praça pública de 300 livros espíritas, realizada no dia 9 de outubro de 1861, em Barcelona, na Espanha. Vocês já conheciam esse Auto de Fé de Barcelona? Já tinham ouvido falar? Eu quero saber aí se vocês sabiam disso ou não. Então, esse nome de Auto de Fé de Barcelona, essa expressão foi utilizada pela primeira vez no subtítulo de um artigo publicado em novembro daquele ano na Revista Espírita. Existia um editor francês que chamava Maurice Lachatre. Ele estava em Barcelona, tinha uma livraria, e aí então ele solicitou para o Kardec uma partida de livros espíritas para vender esses livros na Espanha. Então ele pediu para o Kardec que enviasse esses espíritos, ó, a doida, que enviasse esses livros para ele poder vender na Espanha. E quando os livros chegaram no país, eles foram apreendidos na alfândega por ordem de um bispo que era o bispo de Sevilha, sob a alegação de que a Igreja Católica é universal e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não poderia consentir que eles pervertissem a moral e a religião de outros países. Então, esse bispo, ele se recusou a reexportar essas obras, a mandar de volta essas obras para a França, e ele simplesmente condenou a destruição pelo fogo. Muita gente comentando aqui que não sabia do Auto de Fé de Barcelona. É interessante a gente ver como existia muita intolerância religiosa, né? Então, quando os livros espíritas foram queimados lá em Barcelona, eles não conseguiram destruir as ideias e o ideal espírita. Ao contrário, né? Trouxe mais atenção, chamou mais atenção e ativou a curiosidade das pessoas para saber o que era aquilo. Então, funcionou de forma a divulgar, né? O filme do Allan Kardec fala sobre isso, realmente, né? A Liliane tá comentando isso, é verdade, o filme do Allan Kardec, ele fala sobre isso, é bem legal mesmo, pra gente aprender mais, né? Então, da mesma forma que a queima dos livros trouxe mais curiosidade sobre a doutrina espírita, as perseguições e as incompreensões que existiam contra os médiuns e os líderes espíritas ao longo dos tempos também contribuíram para consolidar, né, esses exemplos de dedicação e a doutrina espírita. Outro fato curioso para nós aqui é que no Brasil o espiritismo também já foi proibido por lei. Vocês sabiam disso? Olha só, a partir de 1890, ser espírita no Brasil era crime, punido com multa e detenção de 1 a 6 meses. Nem a declaração do país como Estado laico, que foi em 1891, ajudou. Os espíritas, eles eram alvos costumeiros de ataques da imprensa, também eram alvos de reclamações de médicos e oposição da Igreja Católica. Em 1890, então, o Código Penal tornou o espiritismo assunto para delegacias de polícia, porque não considerava o espiritismo uma religião, né? Esse era o motivo. Então, tinha o artigo 157 do Código Penal da época, que dizia que praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, é crime punível com prisão de 1 a 6 meses e multa de 100 mil a 500 mil réis. Então,
nós vemos aí a intolerância religiosa e também a falta de conhecimento da época, né? Porque na lei ele fala que praticar o espiritismo era crime, mas ele também fala sobre praticar magia e sortilégios, o uso de talismãs, cartomancias. Não existe nada disso no espiritismo, né? Então, a gente vê aí uma falta de conhecimento mesmo. A pessoa que era presa por esse motivo, ela tinha privação da liberdade em regime fechado, cumprido em penitenciária mesmo. E a multa máxima correspondia a mais ou menos $270 pelo câmbio de 1890, né? Na época ali que tudo isso aconteceu. E os efeitos práticos desse artigo, eles se estenderam até a década de 1960, né? Mesmo com as alterações do Código Penal de 1940, que é o que vale até hoje. Então, mesmo com isso, ainda 20 anos depois, ser espírita era um crime. A norma que associava o espiritismo a rituais de magia e adivinhações refletia a pressão do clero católico, dos positivistas, que nós comentamos, né? Que só acreditavam no que podia ser provado. E também era apoiado pela classe média da época, porque a classe média ela tinha medo da disseminação sem controle do curandeirismo, também demonstrando aí a falta de conhecimento do espiritismo, né? Uma outra, como que eu posso dizer? Um outro fato que foi contra o espiritismo foi em 1955 a publicação de um livro por um frei chamado Frei Boaventura. Ele fez um livro que chama O Livro Negro do Espiritismo. Gente, esse livro, ele defende que é prejudicial e inútil evocar os espíritos, além de divinamente proibido, que Deus proíbe evocar os espíritos. Também fala que Kardec ele foi uma fraude e os médiuns também foi uma fraude. E diz que a prática do espiritismo influencia no desenvolvimento de distúrbios mentais. Olha que loucura. O livro também dá diretrizes da igreja, dizendo que as pessoas nem mesmo podem assistir sessões espíritas. Esse livro negro do espiritismo que fala tudo isso. Ele tem mais ou menos umas 100 páginas só falando esse tipo de coisa e com muito apoio de médicos na época, né? A Lisandra tá dizendo: até hoje eu percebo que as pessoas não gostam quando se fala que é espírita. Eu acredito, eu não sei aonde você mora e tudo mais, né? No meu meio aqui, eu sentia mais antigamente. Eu creio que com o passar dos anos foi melhorando isso, porque as pessoas foram se informando mais, também foram tendo várias divulgações de filmes e livros. Por exemplo, o filme do Nosso Lar, muita gente assistiu e depois ficou interessada no espiritismo. Agora o filme do Allan Kardec, né? Então, apesar de tudo, acho que isso vem melhorando, né? Mas é falta de conhecimento mesmo, né, Lisandra? Ai, deixa eu tomar meu chazinho. Minha boca secou aqui. Bom, então hoje nós vimos que a mediunidade e o animismo, que é animar objetos inertes, eles comprovam o espiritismo, porque comprovam a comunicação com os espíritos e a existência desses espíritos, né? Nós podemos ver isso hoje com as mesas girantes. E também nós podemos comentar aqui sobre a necessidade de estarmos sempre estudando as obras básicas, estudando a doutrina espírita, né? Lembrando que a responsabilidade pela evolução nossa, né? Essa responsabilidade é somente nossa. O Emmanuel, ele falava que essa evolução se dá por duas asas: o conhecimento e a realização, a sabedoria e o amor, de forma que não nos basta apenas realizar
na prática o parco conhecimento doutrinário que possuímos do Espiritismo. Nós precisamos também aumentar e melhorar nosso conhecimento doutrinário, porque com o conhecimento nós seremos capazes de realizar melhor nosso potencial como pessoa e como espírito que somos, né, milenares. Então, lembrando sempre também da reforma íntima, nós temos que estudar, procurar nos melhorar, para podermos dizer que somos espíritas realmente, né? Seguir os passos de Jesus, estudando, conhecendo e praticando. Também só o estudo não adianta, né? Deixa eu ver os comentários de vocês. A Helenice diz: as pessoas ainda têm muito preconceito. A gente fala que é espírita, eles já te imaginam adorando e evocando espíritos nos cemitérios. É verdade. É que as pessoas não conhecem, né? A gente tem que ter paciência e, para aqueles que desejam entender, aí a gente pode explicar um pouquinho, né, sobre isso. Bom, acabamos a live de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero vocês de novo segunda-feira que vem, às 10 da manhã, aqui no Facebook novamente. E mandem perguntas, sugestões, participem comigo. Espero que vocês tenham gostado também. Para quem não viu, meu nome é Fernanda. E por fim, vou fazer uma prece final para a gente encerrar, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar coisas boas, pensar em Deus e em Jesus. E vamos agradecer aqui os ensinamentos e as bênçãos recebidas nos dias de hoje. Agradecer muito o auxílio diário dos nossos mentores espirituais. E vamos encerrando então, nos dias de hoje, essa live, né? Que todos vocês possam ter uma boa semana. Chegou bastante mensagem aqui agora. A Leninha disse como tá meu pai. Leninha, você é muito fofa. O meu pai, ele tá indo. Altos e baixos, né? Mas vamos em frente. Para nós que sabemos que a vida continua. Claro que eu fico triste quando ele sofre, mas sabemos que a vida continua. Então, vamos em frente, né? Temos que ter força para passar pelas provas, né? Muito obrigada pela sua pergunta, viu? Gabriela pergunta dicas de espiritismo. Gabriela, se você puder, eu não sei se você viu a live desde o começo. Voltar no começo, eu vou falar sobre as obras básicas, tá? Do espiritismo, aí você pode ler e se ter mais conhecimento, né? Através dessas obras básicas. E também acompanhar as lives aqui do Letra Espírita. No começo da minha live, eu comentei todos os dias e horários que tem, tá bom? Também tem o blog do Letra Espírita, a página do Face, dá uma olhadinha que tem bastante coisa. Bom, pessoal, muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Uma ótima semana para todo mundo. Com muito estudo, dedicação, reforma íntima, porque a gente esquece muito rápido, né? Eu, pelo menos, estudo, falo aqui com vocês, fico cheia de energia, e chega amanhã, a gente já desanima, né? Não pode, a gente tem que continuar, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada!